O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre de 2018. Lições estas para as classes de jovens e adultos. O nosso assunto neste trimestre, segundo trimestre de 2018, é escatologia. É a questão de nós anunciarmos ou retirarmos da palavra de Deus aquilo que se diz a respeito dos acontecimentos do fim, ou os últimos acontecimentos. No tempo do fim, as coisas prometidas por Deus e como será, o que será que Deus tem falado. Desde o juízo final e destruição do mundo, como a vinda de Jesus e a entrada na nova terra celestial, Jerusalém celestial. Dando sequência a esta lição, escatologia, neste trimestre segundo, a lição número 1, primeira lição é a importância da escatologia bíblica. Nosso textuário para a Escola Bíblica Dominical é a palavra que está em Abacuque, capítulo 2, verso 3, quando temos a expressão que diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2, verso 3. Atenção para esse particular, a importância de nós estarmos aprendendo esta lição e participarmos de todos os estudos, todas as lições neste trimestre, é que nós vamos ter então o anúncio de todos os acontecimentos, como se darão esses acontecimentos e, dentro do possível, o tempo em que isso vai acontecer. Dentro do possível, porque nem tudo ainda está revelado. É isso que nós queremos estar estudando. É muito importante sabermos que de fato vai acontecer nos dias futuros, no fim dos tempos. E isso pela palavra de Deus, não é especulação humana, é o que Deus determinou, o que é certo. Por isso essa expressão no texto áureo: a visão ainda é para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Muito bem,
Passando à leitura bíblica, que foi escolhida em Apocalipse capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Texto esse que projetamos, ou podemos acompanhar nas Sagradas Escrituras, e que diz assim para nós. Apocalipse, primeiramente, lembremos que é uma palavra que significa revelação, o que Deus revelou. E dentro do início, a introdução desta revelação de Deus para o cristianismo, para as igrejas, assim está escrito, verso 1: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurados, ou bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Este é o texto inicial de Apocalipse, e a palavra de Deus dizendo que aquilo que estava para acontecer está sendo colocado agora em revelação ao dispor da igreja cristã, do cristianismo, dos servos de Deus. Para o nosso estudo desta lição, primeira, a importância da escatologia bíblica, num esboço, dentro do nosso padrão, teremos sempre a introdução e depois 3 tópicos, que no presente são: primeiro, o campo da escatologia bíblica; segundo, o objetivo da escatologia bíblica; terceiro, a interpretação da escatologia bíblica; e conclusão. Atentemos que a própria lição de hoje é mais introdutória. Os assuntos, os acontecimentos do fim, ou seja, a escatologia, será colocada progressivamente, tema por tema, até o fim deste trimestre. Passando então à introdução desta lição, a importância da escatologia bíblica, consideremos. Escatologia é um termo grego que significa tratado das últimas coisas. É o estudo acerca de coisas e acontecimentos finais. A revelação do futuro, lança luz sobre a caminhada do povo de Deus em direção à eternidade, assim como fortalece a esperança, a paciência dos fiéis na certeza das coisas que logo se cumprirão. Atentemos para isso. Escatologia é justamente a apresentação, o estudo dos textos bíblicos que apresentam o que vai acontecer no fim, ou os últimos acontecimentos, as últimas coisas a estarem acontecendo segundo o que Deus estabeleceu para o tempo do fim. Com isso, não somos surpreendidos, porque já sabemos o que vai acontecer. Quanto mais entendermos, vamos estar compreendendo o que está acontecendo no mundo, o que está por vir na sequência, o que nos espera no hoje, no amanhã e no depois do amanhã. É a sequência natural. Por isso que diz luz para a caminhada. A gente já está sabendo o que vai acontecer. Às vezes não tão claramente, mas pelo menos temos alguma coisa e não estamos à cega em tudo isso. Agora, a preocupação principal da escatologia, a Bíblia, é interpretar textos das Escrituras sagradas que tratam do que Deus determinou quanto ao tempo do fim. Agora esteja atento. Uma observação: se entendermos certo, se a interpretação estiver certa, temos luz. Mas se houver erros, se houver contradições, o que acontece é que traz confusão.
Esperamos numa coisa que dizem que vai acontecer e não vai acontecer. Esperamos que vai acontecer algo quando Deus, na verdade, não disse aquilo. É apenas uma interpretação segundo uma linha teológica ou uma linha qualquer das instituições religiosas que existem no mundo. Por isso, temos que nos deter nas sagradas escrituras e nada de pegar a linha de interpretação deste, daquele ou aquele outro. Não. Bíblia sagrada. Esse tem que ser nosso princípio, senão nós vamos estar falando uma ideia de um segmento religioso e não o que Deus falou. Vamos estar atentos a isso. Muito bem, assim posto, vamos continuar entrando no primeiro tópico, que é o campo da escatologia bíblica. Ou seja, o que a escatologia vai estar vendo, em que área atua ou estuda. Vamos observar o seguinte: do material de classe retiramos a seguinte informação. Em resumo, apresento: a escatologia bíblica tem sua origem na revelação divina. Escatologia significa o estudo dos acontecimentos últimos, ou que se dará, acontecerá no fim. Tudo bem, mas a escatologia bíblica, ou seja, a origem, o nosso foco é Bíblia Sagrada, e não Nostradamus, por exemplo. Não interessa o que Nostradamus falou, queremos saber o que Deus falou e que está nas Sagradas Escrituras. Ou tem outro vidente por aí? Não quero saber de outro vidente, eu quero saber o que está nas Sagradas Escrituras. Temos que entender esta fonte nossa, que é só a palavra de Deus. Assim, do material de classe retiro, a Bíblia é a revelação de desígnios e da vontade de Deus para o seu povo. Do começo ao fim, os objetivos e significados dessa revelação são de ordem claramente escatológica. Inicialmente, Deus escolheu a semente de Abraão, ou seja, o povo de Israel, para que recebessem e guardassem tanto as suas leis como as promessas acerca de Cristo, o Salvador. A partir de então, judeus e gentios são reunidos pelo Evangelho em um só povo, e torna-se este povo portador da revelação divina. E, uma vez mais, essa revelação feita na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo aponta para uma esperança futura, o grande e glorioso dia do seu retorno, na consumação dos séculos, para julgar os vivos e os mortos e para dar a nossa redenção final. O que nós estamos dizendo é que toda a Sagrada na Escritura é escatológica. Tudo ela é escatológica, ou seja, o que vai vir para o tempo determinado. Assim sendo, Deus começa a colocar as informações desde Gênesis, de alguma forma sutil, mas apresentando uma visão inicial, e depois, nas entrelinhas, algo para o fim. Um exemplo simples: Deus cria o homem nu e depois Deus veste o homem. Comparando com o Apocalipse, só entra no céu se estiver vestido, mas Deus criou o homem nu. Então não te vê nas entrelinhas que o homem está nu, mas de Deus é cobrado que ele se vista para poder entrar nos céus. Então, ou seja, um acontecimento inicial e outros seguintes, apontando que o homem tem que estar adequadamente preparado, numa situação adequada para poder entrar no céu depois. E observem que vem uma colocação de coisas, como a profecia de Enoque, que Deus certamente vai julgar o mundo. Meu Deus, isso aí lá nos milênios passados. Milênios passados? Sim, milênios, nos primeiros patriarcas.
E o assunto dele já foi falando que Deus vai trazer tudo a juízo, e haverá um juízo final com a destruição de tudo do que for oposto ou contrário à vontade de Deus. Escatológico. Povo de Israel começa com Abraão e é escatológico. Abrão, primeiramente, o que é Abrão? Pai da altura. E depois, na sequência escatológica, que o pai da altura vai se transformar num pai das multidões. É de Abraão que está falando? Não, Deus está falando em Abraão do seu propósito eterno. Ele, que é o pai eterno, decidiu criar uma grande multidão, gerar filhos em multidão para estarem morando nos lugares celestiais. Sequencial, aí vem Abraão, Isaac, Jacó, e depois a história no Egito, o povo do Egito sendo retirado para ser introduzido numa terra prometida. E no meio disso tudo, se o povo achou que com Moisés estava a plenitude, não estava. Que Moisés vai dizer: Deus levantará um profeta como eu, um profeta como eu, a quem vocês devem ouvir. Ou seja, Moisés era só uma figura que apontava para a figura depois, que é Cristo Jesus. E toda a Sagrada Escritura do Antigo Testamento vai conduzindo para o povo todo e a humanidade saberem que haveria de vir, ou haveria de estar entre nós, o que por Deus foi colocado, chamado de o libertador, o salvador, o remidor, o desejado das nações, o príncipe da paz, o pai da eternidade. Então, tudo é escatológico. Só que eles estavam longe do fim, nós estamos mais perto desse fim, que milênios há entre eles e nós. Vamos compreender isto. Muito bem, agora chego no Novo Testamento. Jesus já veio, acabou tudo? Ainda não. É plenitude dos tempos, mas tem coisa mais para o final. A vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, o juízo final e a entrada nos lugares celestiais para os salvos e a condenação dos ímpios. Então, continua escatológico. Apontando Jesus, depois de Jesus apontando a conclusão de tudo. Mas continuemos no nosso assunto, passando à observação de alguns versos que poderemos estar tratando na classe com os alunos, lembrando que há uma fartura de informações e o professor tem que tomar cuidado, selecionar as passagens bíblicas, senão ele não vai chegar ao final da lição no tempo previsto para a escola bíblica dominical. Assim, Romanos capítulo 3, verso 1, qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. O sentido que estamos colocando é esse. Toda a Bíblia é escatológica. Todo o povo de Israel foi usado como um ponto para anunciar coisas que viriam à frente. Primeiro confiado a Israel, descendência de Abraão, Isaac e Jacó, e depois ao povo unificado, gentios e judeus, que nós chamamos de igreja. Mas em Atos capítulo 3, verso 19, observe que a palavra é semelhante. Quando Pedro fala aos israelitas e à multidão de religiosos que vinha para Jerusalém: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, a chegada de Jesus.
mas Pedro já anuncia: Jesus já veio e já partiu, e chegará o tempo de restauração de tudo, quando ele será devolvido. Então, criou outra etapa que devemos estar aguardando, acontecimentos ainda mais ao fim do período proposto por Deus. Assim sendo, observe também Mateus capítulo 24, verso 29 em diante, quando, em anúncio das coisas que hão de acontecer, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pronto, houve um período escatológico até Jesus. Veio Jesus e abriu-se, descortinou-se outra visão, a volta de Jesus para o juízo final e recompensa dos que foram fiéis. Então, toda a Bíblia é escatológica. Tinha-se a vinda de Jesus como um alvo para um tempo por vir, como que sendo o objetivo último, mas quando Jesus vem, descortina que ainda tem acontecimentos, porque é necessário que as coisas continuem desse jeito, porque no céu há vaga para muita gente, e enquanto não completar o número dos salvos, o acontecimento derradeiro não existirá. E vamos de geração em geração pregando o Evangelho para mais pessoas crerem e ter um testemunho de que agradaram a Deus, para ir preenchendo os lugares celestiais, tal qual que na igreja ainda tem lugar. Então vamos continuar, que um dia venha encher todos os bancos. Assim no céu também, enquanto não encher, não virá o fim do mundo, porque Deus quer que o céu se encha. Deus vai dar tempo, termina essa geração, vai virar outra, uma terceira, uma quarta, sucessivamente. Muito bem. Assim sendo, observemos ainda o campo da escatologia bíblica. A escatologia bíblica trata com a profecia, ou seja, a palavra de Deus enviada. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras. Então, quer estudar escatologia? Vamos ver o que Deus falou. Uma vez, outra vez, de uma forma, de outra forma. E assim vamos montando todo o cenário que estará acontecendo. Agora eu chamo a atenção: já pode estar acontecendo no presente. Aí temos que identificar o passado, o presente e o futuro. Está claro? Por exemplo, Apocalipse. Temos a revelação de Apocalipse, que para João foi dito que ele deveria escrever do que estava sendo revelado, concernente às coisas que tens visto, ou seja, que João é testemunha, ou ele foi um personagem que viu algo mais para o passado. Muito bem. As coisas que são, então é presente, e as coisas que depois dessas devem acontecer, aí já é futuro. Para João, ao escrever Apocalipse, mas já tem quase 2000 anos. Então muita coisa de João, vamos entender progressivamente, o que para João é passado, está mais no passado ainda. O que para João era presente, já é passado. E para João o que era futuro, 2000 anos passaram. Então o que para João era tudo no futuro, agora não. Coisas já aconteceram, coisas estão acontecendo e ainda tem coisas para acontecer. Então com o tempo vamos avançando, deixando para trás o que já aconteceu e diminuindo o que ainda está para acontecer, ou o tempo diminuindo. Muito bem.
Assim, nosso material de classe apresenta: o mundo se perde em diversas teorias sobre o progresso ou os ciclos da história, prognosticando tempos ora melhores, ora sombrios para a humanidade. Contudo, desde o princípio, Deus vem desvendando o futuro aos seus servos através de profecia, revelação. No passado, os profetas fomentaram a expectativa de Israel quanto à manifestação do Redentor e da abundante graça que foi dada a nós pelo Evangelho. Dissemos há pouco isso. O tempo em que vivemos é caracterizado à luz da profecia como últimos dias ou plenitude dos tempos. Vemos também que nem todas as coisas ainda estão cumpridas. Por isso, Deus ainda fala pela profecia, para que estejamos atentos à proximidade do desfecho de tudo, o seu grandioso propósito de salvação. Aí está, é pela revelação, ou seja, pela palavra de Deus já dada, que vamos estar sabendo muita coisa. Em particular, vamos estar adiantando um pouco, estejamos atentos de que houve tempo que os profetas receberam a palavra de Deus e transmitiram, escreveram a palavra que Deus lhes deu, e depois passaram a perguntar a Deus: mas Deus, quando, como? E Deus falou: escreve na minha linguagem, por favor, escreve, porque não é para agora, é para o tempo do fim. E no tempo do fim, ali sim será aberto o selo, o mistério, dado o entendimento. Então muitos escreveram de coisas do futuro, né? Revelação de Deus, mas Deus fechou, mas depois a ordem é abrir. A gente vai ver isso mais um pouco à frente. Assim, passando aos textos bíblicos referentes a isso, Gálatas capítulo 4 e versos 4 e 5, encontramos: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, quando Jesus veio, no ponto escatológico, no ver de Deus, já era plenitude dos tempos, já é o tempo do fim. Mas tem 2000 anos, sim, parece muito tempo, mas o que Deus tinha que fazer até aquele tempo já estava feito. Tanto que Jesus clamou na cruz: está consumado. Pronto, o que tinha que acontecer e que ele tinha que sofrer, ali se cumpriu. Mas e depois? É geração após geração, pregação do Evangelho, os que creem, os que não creem, e os que vão ser acrescentados no céu, e os que não vão estar indo para o céu, até que se complete o número dos salvos. Essa é a jornada nossa, de século em século, ou de geração em geração. Isaías 44:6, falando do campo de aplicação do estudo escatológico: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim? Desde que ordenei um povo eterno, este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Ou seja, Deus sempre anunciou, e ele mesmo nesse texto, Isaías 44, é Deus mostrando a inutilidade dos ídolos e das religiões diversas criadas pelos homens, porque ninguém pode fazer isso, determinar o que vai acontecer e no tempo certo acontecer. E Deus diz: eu anunciei, eu fiz, para que ninguém diga que o meu santo, o meu ídolo, o meu devoto, não sei quem fez isso. Não, Deus, desde os tempos mais antigos, tem falado o que vai acontecer.
está determinado. Pronto, quem compreende isso está como quem enxergando mais longe, está tendo compreensão das coisas que estão acontecendo ou aquilo que ainda está por vir. Muito bem, continuando nesse particular, outra passagem também, Coríntios 15, 22, é uma sequência escatológica já apresentada, quando a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo: porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então observem, dentro de um processo de revelação, Adão morrendo, por ele vindo a morte, e a Escritura falando de um Jesus que viria e, contrário de Adão, em obediência traria de volta a vida e vida eterna. Mas cada coisa acontecendo, todos morrem em Adão e Jesus também morreria, só que Jesus ressuscitaria no tempo determinado ao terceiro dia, e os que são dele, os que forem aprovados, ressuscitarão, mas no último dia. Escatologia. Qual é o campo? A Bíblia Sagrada. Antigo Testamento? Só? Não. Antigo Testamento e Novo Testamento. Muito bem, ainda em 2 Pedro capítulo 1, verso 19, encontramos nas Sagradas Escrituras e na projeção: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Atenção para isto. Não adianta eu pegar a Bíblia e ficar estudando a Bíblia e que eu vou entender. Irmãos, estuda a Bíblia mesmo, que precisa, mas ao mesmo tempo que você lê, estuda, ore, pedindo o quê? Que o selo, o mistério seja desvendado, que tenhamos visão que nem José, que nem Daniel, enquanto que muitos reunidos, sábios do Egito ou sábios de Babilônia reunidos para definir um assunto de um sonho, não conseguiram nada. Mas chegou José, é assim. Chegou Daniel, é assim. Como? Revelação de Deus. Então estejamos atentos. Escatologia não é eu lendo e deduzindo, não, é eu lendo, me detendo naquilo, clamando a Deus, e Deus abrindo as cortinas, trazendo entendimento, que nem aos dois discípulos no caminho de Emaús, não estavam compreendendo nada. Aí Jesus começou a falar das Escrituras e foi abrindo o entendimento deles. Aí eles compreenderam porque que Jesus vindo teria que morrer e morrendo teria que ressuscitar. Aí sim entenderam. Mas continuando na nossa lição, passando ao tópico segundo, que é o objetivo da escatologia bíblica. Dentro dessa primeira lição, a importância da escatologia bíblica, o objetivo. Vejamos este assunto, objetivo. Muito bem, do material de classe tiramos, uma vez que trata da profecia bíblica, ou daquilo que foi trazido porta-voz de Deus, isto é, da revelação dos desígnios de Deus, a escatologia é um tema que não pode ser desprezado. É verdade que os 2 últimos séculos caracterizaram-se por um crescimento espantoso do interesse do estudo da escatologia,
Mas aqui também é preciso ter cuidado com a mera curiosidade intelectual e com vãs especulações. O que está dito aqui é que em 200 anos muita coisa se houve, como que indagações sobre os últimos acontecimentos. Muito bem, irmãos, eu não tenho aqui 200 anos, eu vou dizer de 50 anos. Se tinha um entendimento escatológico, e os anos estão passando, e as pessoas estão escrevendo livros, estão estudando escatologia, só que estão descobrindo coisas do arco da velha, porque não tem nada disso na Bíblia. Se antes sabiam de uma ressurreição de Jesus e depois da ressurreição do último dia, na vinda do Senhor, os estudos, a especulação estão levando hoje a 5 ressurreições. Eu fico assim pasmado. Estão estudando tanto que já estão inventando, e inventando sobre outras coisas que outros já inventaram. Já chegou a 5 ressurreições. Meu Deus, não existe nada disso. Acabamos de ler em Coríntios capítulo 15, Jesus primeiro, depois os que são dele na sua vinda. Uma já aconteceu com Jesus ressuscitando no 3º dia, a outra na vinda de Jesus. Mas já colocaram mais 4 aí, aliás, mais 3, totalizando 5. Então é especulação. Estuda e parece que quer inventar, achar algo, e cria-se algo que não tem nada nas Sagradas Escrituras. Vamos estar atentos. Assim, qual é o objetivo então de eu estudar? E é necessário, aí dentro do texto que nós lemos e apresentando os textos bíblicos, começamos em Tessalonicenses 5, verso 20, quando Paulo fala curta, de uma forma bem curta: não desprezeis as profecias. Não desprezeis. Já vimos anteriormente Pedro falando, é uma luz que clareia em lugar escuro. E aqui Pedro, na segunda carta, capítulo 3, verso 3, ele diz: sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tudo parece igual? Não é bem igual não, mas tem um tempo certo. Se tardar, espera, porque certamente virá. E a palavra que Pedro coloca também é: para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia para Deus é 1000 anos. Então o tempo é indeterminado para nós, mas para Deus está preciso quando Ele quer fazer isso, ou que isso vai acontecer. Existe o tempo determinado. Ainda há coisas ocultas que Deus ainda não abriu. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Olha, as coisas reveladas, não é as coisas descobertas pelo homem. As coisas reveladas são para nós, mas aquilo que Deus não revelou continua mistério. Pode estudar, pode debruçar sobre a Bíblia, pode trazer tudo quanto é material de apoio a um estudo, você não vai chegar ao entendimento que Deus quer revelar, se Ele não tirar o selo daquela palavra. Continuemos, Mateus 24, 36 e 37. Jesus mesmo disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, tem coisas reveladas, tem coisas que não adiantam, não estão reveladas. E eu vou dizer uma coisa: se Deus te revelar alguma coisa que ainda não foi dada aos demais, toma cuidado, se não é só para você, porque você poderá querer conversar ou transmitir o outro, e o outro não vai entender de jeito nenhum, porque está fechado para o outro, é aberto só para você. Então não entre em contenda. Se Deus te revelou, pergunta para Ele também se é para passar à frente ou se é para guardar. É que nem Paulo foi arrebatado ao 3º céu. Vai trazer notícias boas, extraordinárias para nós. Chegou aqui embaixo, não falou nada. Não é lícito falar.
Então, para ele foi possível. Para nós, não é lícito. Não é lícito. A gente não compreenderia. Então, vamos em frente. Então, nós vamos entrar agora no objetivo, que é este nosso segundo tópico, o objetivo da escatologia bíblica. Um primeiro objetivo: ter certeza do que acontecerá. Se nós andarmos segundo as Sagradas Escrituras, compreendendo, Deus nos dando entendimento, nós vamos ter certeza do que vai acontecer. Podemos descansar. Coisas boas e coisas ruins. Mas lembrando que, se formos justos, sobre nós, ainda que haja morte, a promessa é uma ressurreição. Então passemos pelo mal que teremos que sofrer, mas haverá restauração. Ou então Deus nos livra, porque 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não sermos atingidos. Mas pode ser também que a flecha alcance um servo de Deus e na batalha espiritual tombe lutando por Deus, como Davi, como Jonatas, como tantos outros que terminaram a sua carreira na terra, ou Paulo, que foi degolado, condenado pelos romanos. Mas tem algo melhor para vir. Assim, ter certeza do que acontecerá. No nosso material de classe está escrito: este é um privilégio do povo de Deus, saber de antemão e com toda certeza o que há de acontecer, conhecendo o que Deus revela sobre o futuro. O fiel não será enganado por falsos alardes, nem será confundido quando todas estas coisas sobrevierem ao mundo. Virá coisas, muitos acontecimentos estão determinados, e as coisas não parecem ser boas, correspondendo à atuação dos homens frente à palavra de Deus, ou o temor que lhe é devido. Vamos ter paciência, mas não vamos nos enganar. Precisamos estar atentos para isso, certeza do que acontecerá. Um modelo simples é que o povo de Israel saiu da terra do Egito sabendo que ia atravessar um deserto. Não ia passar por uma galeria do shopping para chegar no céu, não, na terra prometida. Iriam passar pelo deserto, mas chegariam à terra prometida, e lá teriam casas, teriam lavouras, teriam gado que eles não cuidaram, tudo só tomar posse. É o que Deus revelou. Assim para nós também, temos certeza do que vai acontecer, entendendo o que Deus tem falado. E o que for falso, não é da Escritura, não vamos esperar nisso. Não esperemos nisso. Continuando um pouco mais, observando alguns textos bíblicos, e já tenho falado uma vez, repito, muitos são os versículos bíblicos, muitos textos, nesta lição introdutória e nas outras, mas vamos, professores, estar atentos para selecionar antecipadamente, para nós não nos perdermos e ficarmos demoradamente numa mesma apresentação de algum tópico. Assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1: mas, irmãos, acerca dos tempos das estações não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, sabendo o que vai acontecer, luz do dia, vamos estar atentos, porque o que o Senhor falou, falou. O que tem data determinada, tem data. O que não tem data, não tem data. Tem que ficar de vigilância. Mateus capítulo 24, verso 23 e versos outros: então, se vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito,
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu tenho predito. Olha aí, Jesus veio, está descendo ali em Campo Jordão. Não acredito nisso. Verso 33: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. À medida que vão entendendo o que está para acontecer, e de preferência a sua sequência, nós podemos localizar na proximidade do chamado fim. Por exemplo, irmãos, a vinda de Jesus, quanto absurdo a gente já ouviu. Ninguém sabe. Jesus falou bem claro: ninguém sabe. Mas já houve várias pessoas dizendo: é tal dia, em tal lugar Jesus vai descer. Que confusão. Até aqui mesmo em Guaratinguetá, nos 50 anos para trás, 40 anos, um monte de gente enganada aí, que o profeta aí disse que Jesus estava vindo em Campo Jordão no dia tal, e convidou o pessoal todo para receber Jesus em Campo Jordão. Foram, mas Jesus não veio não. Em outros países, outros lugares, também mesma coisa, mas Jesus falou bem claro: quando disserem ele está aqui ou ali, não creiam, porque a sua manifestação será como um relâmpago. Ele vai se manifestar de oriente a ocidente, e não vai dar tempo de alguém mandar o WhatsApp para o outro: ó, Jesus apareceu aqui, já está indo para aí. Não tem isso. Quem vai ver Jesus vai vê-lo ao mesmo tempo, norte, sul, leste, oeste, qualquer lugar. Mas quantos foram enganados? Repito uma coisa que eu já informei os irmãos algum dia: 200 mil na Coreia foram esperar Jesus chegar num tal lugar assim, 200 mil que não leram esse texto. Mas continuemos. Outro texto existe, ou muitos outros textos existem, mas nós não vamos colocar todos aqui. Mas continuando, o objetivo da escatologia bíblica. Se tivermos o objetivo anterior citado, ter certeza do que acontecerá, também o objetivo agora colocado é encher-se de esperança. E na esperança não há confusão. É a palavra de Paulo depois. Mas está escrito assim na palavra de Deus: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Não podemos ignorar o plano de Deus para o final dos tempos, acontecimentos que colocarão um fim neste cenário e descortinarão a eternidade feliz e gloriosa para os cristãos, ou para o cristão. E ante a compreensão destas coisas, esperançosos, seremos levados a exclamar: amém, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, vamos estar atentos. Os discípulos foram avisados por Jesus, né? Vamos a Jerusalém, vamos me entregar na mão dos malfeitores, vamos me matar, mas ao terceiro dia vou ressuscitar e me adianto diante de vós na Galileia. Jesus já deu o recado todinho do que ia acontecer. Quem prestou atenção, não se incomodou muito com alguns acontecimentos, mas em geral ninguém deu atenção. Mas Jesus avisou, Jesus deu todos os detalhes do que estava para acontecer. Assim também no tempo presente, muita coisa está acontecendo. Nós estamos impactados com a podridão do nosso país. O mundo está em corrupção, quanta coisa horrível. Vamos fazer o que? Desesperar? Não. Olha na Bíblia que está anunciado que isso iria acontecer. Então o que eu vou fazer? Esperar. Quando essas coisas estiverem acontecendo, é sinal que está próximo o fim, a nossa redenção, a nossa ida para o céu. Então vamos entender uma coisa e outra e não desesperar. Ou seja, vamos ter esperança naquilo que está por vir, porque é Deus quem prometeu e certamente acontecerá. De muitos versículos bíblicos, outra vez temos alguns que queremos estar apresentando aqui. Por exemplo, esses que agora coloco, 1 Coríntios 15, verso 19, iniciando nesta colocação do texto:
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esperamos coisas para este mundo, aqui não tem nada. Para cá nada trouxemos e de cá nada levaremos. Mas o que diz a palavra? Coríntios 15, verso 51 em diante: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, nosso ser, se revista da incorruptibilidade, e que é isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cheio de esperança, porque as promessas são gloriosas. Gloriosas. Tem gente que vai chegando à idade avançada, começa a vir as doenças, começa a vir a fraqueza, começa a vir tanto problema, misericórdia, desespera. Mas está escrito, isso aí é envelhecer mesmo, o pó volta ao pó. Não olha o imediato, o pó voltando para o pó, olha o depois, a ressurreição, que é garantida, porque o Senhor disse que certamente acontecerá. Portanto, vamos entender para que lado temos que olhar. Se o momento é ruim, então não ficamos presos nele, vamos olhar para o depois. O que está por vir é melhor. Continuando mais um pouco na nossa lição, entramos em mais um objetivo que é apresentado: encontrar consolação na aflição. Encontrar consolação na aflição. Pela escatologia, seja sabendo o que vai acontecer para frente. O imediato pode ser ruim, mas depois compensa. E às vezes aquela palavra que Jesus diz, né? A mulher sabe que quando chega a sua hora, aflição, dores, mas depois esquece tudo que houve de dores, por causa da criança que recebeu. Assim vamos colocar também. No momento parece difícil, muitas coisas, mas vamos olhar depois. O texto diz assim: grande é a consolação e tranquilidade que o cristão pode obter do conhecimento dos bons e justos desígnios de Deus. Ele pode contemplar as adversidades, porque passa, crendo que Deus determinou para elas um resultado bom e feliz. Também sabe que aquele que é fiel e justo não permitirá que a iniquidade e o mal triunfem, mas no devido tempo fará que a sua justiça e verdade resplandeçam. Ele jamais esquece os seus, nem nesta vida e nem na morte. Irmãos, lembremos de Paulo, por exemplo, né? Paulo, já condenado à morte, se desesperou? Que nada! Confiante, esperançoso, ou nesta consolação do que Deus tinha falado, ele passou tranquilamente. Combati o bom combate, acabei a carreira, ou estão acabando com ela, ele não vai poder mais correr nessa carreira. Guardei a fé, mas agora me resta o quê? A coroa da justiça, a coroa da vida, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que forem fiéis a ele. Então Paulo foi para frente. Se alguém anda desesperado e tonto, não, ele foi firme, contemplando a coroa da justiça que logo receberia. Irmãos, eu tenho uma forma de dizer assim: imagine você indo para
a morte e a espada, pronto, você está morto. Humanamente, vão tratar do seu velório, vão te sepultar e vai levar um mês, um ano, e não sei quantos anos, um século, 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios. Está demorando muito? Bom, para quem está vivo, parece que o negócio passou muito e o tempo foi muito longo. Mas para quem morreu, irmão, para quem morreu, ele não tem tempo nenhum. É como se fosse degolado agora e já ressuscitasse, porque o tempo que vai ficar na sepultura, grande ou pequeno, não faz diferença, que ele vai acordar já na ressurreição, como se tombasse agora e pum, já está entrando no céu. Não é assim. Esse intervalo, na realidade, é ficar no pó até que venha o último dia, a volta de Jesus e a ressurreição. Assim, observem a palavra de Deus quando se diz, 2 Tessalonicenses 1:4, de maneira que nós mesmos, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, e como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Paulo falando aos Tessalonicenses, em grande luta, tribulação, perseguição, e Paulo diz, ó, prova da vossa salvação, por causa do nome de Jesus, estão padecendo, agora padecendo, mas depois triunfo na vinda de Jesus. Quem vos atribula, quem vos aflige, aí terão a condenação de Deus. Portanto, a palavra diz bem claro isso. Observe que temos mais textos, como aqui mesmo apresento mais 2, em João 14:1, colocando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus falou tão claro, ele iria e voltaria para nos buscar. Essa é a certeza, mas a escatologia, vamos dizer assim, revelada depois da manifestação de Jesus. Tudo no Antigo Testamento apontando para Jesus, parece que Jesus era o fim de tudo. Na hora que Jesus chega, sim, cumpriu-se até ali, e aí abre outro leque, é a volta dele triunfante para levar os seus para os lugares celestiais, a morada do Pai. Em Tessalonicenses 14:13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou dos que já morreram, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ressuscitar um, ressuscitar outro, isso já aconteceu. O próprio Jesus, tantos outros, o próprio Lázaro ressuscitou. Muito bem. E coletivamente, a palavra diz bem claro, os que, se Deus ressuscitou a Jesus, Deus também é poderoso para ressuscitar todos nós. E em outro lugar vai dizer, não vos admireis disso, de um outro ser ressuscitado, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros, vou colocar nas minhas palavras, sairão, e aí vem os aprovados, os reprovados, diante do juízo de Deus. Para uns, vinde benditos, e para outros, infelizmente, ide. Continuando nosso assunto,
Um quarto objetivo temos: despertar para a vigilância. Se Deus apresenta tudo isso, e se tem uma coisa gloriosa no final, mas tem uma condição inicial ou anterior, nós temos que estar vigilantes. Despertar para a vigilância. O texto nosso vai dizer desta forma: somos exortados a vigiar contra a carne e suas paixões, na consciência de que haveremos de nos apresentar perante o juiz de toda a terra, em um tempo muito próximo. E por ignorarmos exatamente quando é esse tempo, temos um forte apelo à vigilância e à santificação. Vigiai e orai, porque ninguém sabe a hora. Portanto, o objetivo da escatologia é despertar para a vigilância. Os fatos estão acontecendo, então Jesus está perto de chegar. Eu era moço, hoje sou velho, então o que vai vir a seguir? Vigilância. É o que a palavra de Deus coloca para todos nós. A própria existência nossa nos convida a uma vigilância. Mas só morre velho? Só morre gente idosa? Então a vigilância tem que ser para quem? Para todos. Para todos. Muito bem. Assim, palavra de Romanos capítulo 13, verso 11: e isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E a palavra de João 3:3: qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então todo o texto está aí nos colocando os objetivos diversos para nós estudarmos e compreendermos os acontecimentos finais, entendemos a escatologia. E no particular os objetivos são colocados nesse nosso estudo como sendo ter a certeza do que acontecerá, também encher-se de esperança, como também encontrar consolação, ainda que em momentos atuais de aflição, e depois também, por último, despertar para a vigilância. Estarmos atentos, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem, isso tudo colocado para nós, chegando por fim ao terceiro tópico, a interpretação da escatologia bíblica. E assim, neste final, temos o que agora apresentamos do material de classe. Ao longo da história da igreja foram adotados vários métodos de interpretação da profecia bíblica. Muitas das explicações oferecidas obrigam os cristãos a serem cautelosos na tentativa de defender ou justificar modelos escatológicos inteiros. Textos das Escrituras têm sido torcidos contra o seu sentido mais óbvio. Para evitar que caiamos nesses extremos, chamamos a atenção para alguns princípios básicos na interpretação escatológica. Já vamos apresentar. Irmãos, nesse afã de compreender o que vai acontecer no tempo de fim, muita gente está se entregando exaustivamente ao estudo, escrevendo livros, mas aí eu fico surpreso. Quanta variedade de acontecimentos. Vamos supor, 70 pessoas escreveram 70 livros, cada um dando a sua sequência dos acontecimentos finais, a sua escatologia. Lendo um e o outro, e chega a absurdos. Como podem falar uma coisa dessa? Absurdos que não estão nas Sagradas Escrituras. É no livro dele que se encontra. Mas se tem 70 ideias, podemos dizer que os 70 estão errados, ou dos 70 só um está certo. Mesmo assim, Paulo disse: se alguém sabe, ainda não sabe como convém. Então precisamos ser cautelosos. Como por exemplo, na interpretação das 70 semanas,
para justificar uma linha de pensamento, o relógio de Deus parou. Perdoa minha ironia, acabou a pilha, Jesus. Precisa trocar a pilha do relógio celestial. Parou o relógio celestial para justificar o que eles querem colocar. Então criam absurdos, infantilidade, para explicar o seu raciocínio. Não está escrito nada disso em lugar nenhum, por não compreenderem. E essas infantilidades mostram que estão enganados, estão inventando coisas. Muito bem, o que podemos colocar na interpretação da escatologia bíblica? Observar os sentidos literal e figurado. No resumo assim do texto que estarei lendo, é isso. Tem coisas que literalmente Deus falou claro, e tem coisas que estão de forma figurada, e precisamos estar atentos a isso. Nem tudo é como está escrito, há o literal e há o figurado, e o figurado também não é como queremos. Assim, vamos observar. De tudo isso, tendo apresentado este primeiro texto, vamos para o primeiro ponto de observação: os sentidos literal e figurado. Geralmente, a profecia deve ser entendida no sentido gramatical e histórico do texto, procurando-se interpretar as palavras conforme seu significado ordinário. Vou fazer uma pausa. Tem muita gente que não entende nem as palavras que estão escritas, não entende de português, e dão interpretação que fere a gramática e fere o sentido das palavras. Não adianta fazer uma interpretação literal se ele não entende nem a palavra e nem sabe de português. Então, venhamos e convenhamos, está errado. Não entende as letras. Daniel viu a escritura, enquanto os outros olhavam a escritura como um desenho, não sabia ler, nem pronunciar, nem balbuciar o que estava escrito. Vem Daniel, já dá uma olhada e já dá interpretação e dá sinônimos. Ele conhecia letras, e muito não conhece nem o português, e depois vai pegar as palavras e os fatos registrados para trazer uma interpretação, ferindo o que é mais óbvio e elementar. Mas continuemos no texto. Vemos a aplicação deste método em relação a grande parte das profecias do Antigo Testamento e citada nos Evangelhos. Mas nem sempre a profecia tem apenas um sentido literal, e às vezes não tem nenhum sentido literal, mas apenas figurado, como em Apocalipse e nas visões de Daniel. Em qualquer forma ou de qualquer forma, é sempre a Escritura que deverá determinar se a profecia em análise deve ser entendida literalmente ou não. Às vezes a interpretação poderá ser dada no próprio texto, mas tenhamos sempre cuidado com interpretações baseadas em mera especulação, ou no que pareça ser razoável ao próprio intérprete. O que expõe não está firme naquilo que ele mesmo está querendo colocar para os outros. Observem, por exemplo, nas Sagradas, que tem coisa que é literal, fácil de entender. Mateus 2:23: chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Está profetizado isso, ele será chamado Nazareno. Aí quando Mateus foi escrever, diz: cumpriu a palavra que está escrito lá. Ele foi morar em Nazaré, direto, literal. Mateus 8:17: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus escreveu isso o quê? Estava cumprindo o que estava profetizado. O que estava se cumprindo? Ele curando todos de suas enfermidades. Depois Mateus 13:35: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: abrirei em parábola a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Quem falou isso? Lá atrás, Isaías, outros profetas falaram, e Jesus fala em
parábolas, literalmente. João capítulo 19, verso 24: disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será isso. Foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Literalmente está escrito que na morte de Jesus haveria disputa pelas suas roupas, repartiriam entre eles as roupas de Jesus. Mas chegando na túnica, a túnica não dá para repartir, é toda costurada de alto a baixo. Então vamos lançar sortes sobre ela para ver de quem vai ser. Fizeram literalmente isso. Claro, outra profecia de Isaías: o nome do que vai dar o decreto de libertação do povo de Israel chama-se Ciro. Um nome, literalmente. Depois veio um imperador chamado Ciro e decretou: todos os israelitas podem voltar para sua terra, estão livres. Então Deus fala. Continuando, agora tem o figurado. aí a nossa mente, viaja. Não podemos viajar, temos que correr às escrituras. Daniel 7,17. Depois de apresentar grandes animais e suas características, a interpretação: esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Pronto. Muitos bichos. E a interpretação: são reinos que virão. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, líderes das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, uma coisa foi vista e dela falado, e depois a interpretação, mostrando a figura e o que significa. Portanto, precisamos ter esses cuidados nas Sagradas Escrituras. E um segundo, o uso da história. A profecia interpreta a história e não o contrário. Ela, profecia, mostra que Deus está no comando de todas as coisas, conduzindo os eventos em vista da plena realização dos seus propósitos. Nossa interpretação não pode ser sugerida pelas manchetes dos jornais. Ainda mais que a manchete de jornal é conforme o que vai trazer impacto ou não se detém muitas vezes na verdade. Então, Deus falou historicamente muita coisa, mas, por exemplo, as sequências dos mundos: Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, e esse sistema que está vigente no mundo hoje. Deus falou antes. Então não foi coincidências históricas, isso, aquilo, não. Deus determinou, vai ser assim. É como Ele também determina aquele que vai governar o país ou outros lugares mais. É Ele, e a gente fica disputando um partido político e campanha eleitoral e tudo mais. Não adianta, Deus já quer o que quer. Falou Ele para Nabucodonosor: Ele é Deus nos céus, e o reino de Deus comanda o reino da terra e constitui a quem Ele quer, seja para bem ou seja para mal. Portanto, quanta disputa entre os homens daquilo que não adianta. É o que Deus, na verdade, coloca. Ainda sobre a interpretação da escatologia bíblica, a profundidade da profecia. Como em muitos outros campos do conhecimento divino, nem tudo o que diz respeito aos tempos do fim foi revelado. E é certo que nem sempre o que foi revelado está claro, ou pode ser totalmente compreendido. Contudo, o próprio Deus prometeu dar maior entendimento sobre estas coisas neste nosso tempo. Deste modo, é certo que haverá maior luz para aqueles que o buscarem e examinarem diligentemente a sua palavra, a exemplo de Daniel, que se aplicou a compreender e a se humilhar perante Deus, e por
E como Deus disse o próprio Senhor Jesus, quem lê, entende. Profundidade da profecia, nem tudo está claro, irmãos, nem a todos Deus revela, mas a quem busca Deus pode revelar. Estejamos atentos a isso. E muita coisa que no passado não era compreendido, Deus fala que no final dos tempos será compreendido, porque o tempo de desvendar os mistérios também está determinado. Precisamos ter esses cuidados. Assim, por exemplo, textos bíblicos como Apocalipse 10, verso 4: e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então tem coisa para acontecer que não está revelado. João ouviu, vou escrever. Não escreve, isso não. Escreve tanta coisa aí em Apocalipse, mas isto não. Ou Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe a Jesus, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ou o reino a Israel? E disse-lhes, Jesus falou para eles: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E Daniel, sábio, que via maravilhas, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O próprio Daniel ficou sem entender. Ele perguntou a um: está fechado. Não é para você, Daniel. Não é para você. Então tem coisas ainda ocultas. No tempo certo Deus pode revelar. Mas também em Daniel 10, verso 12, já é o contrário. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O que Daniel podia saber foi-lhe revelado. O que não podia saber foi fechado. Daniel, muito amado por Deus, mas Daniel, isso não vou falar não é para agora. Mas depois em Daniel 12, verso 10: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então há um tempo para se entender. 22:10 de Apocalipse, e diz: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E finalmente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então tem coisas para serem reveladas e coisas não, mas no tempo do fim, à medida que vão chegando no fim, Deus vai abrindo um mistério. Assim, continuando, irmãos, podemos estar encerrando a nossa lição, partindo para a conclusão deste nosso assunto, que é a introdução ao trimestre que vai tratar da escatologia. E do nosso material de classe, retiro o texto: precisamos renovar nosso entendimento da fé cristã para melhor compreensão da profecia bíblica. Deus quer que saibamos que Ele traçou um desígnio, um plano que tem começo, meio e fim, e também que nós estamos incluídos nesse seu propósito grandioso. É verdade que somos pequenos e incapazes de compreender todos os intricados meandros dessa história escrita e realizada por Deus, mas o que podemos saber nos basta para que nos alegremos por servir a um Deus tão sábio, bom e poderoso. Então temos a escatologia, acontecimento do tempo fim. É muito difícil. Não é difícil. Se Deus abrir o seu entendimento, é fácil. Mas é muito complexo. Se Deus abrir, não é complexo. Mas por que vai me servir? Se você buscar Deus, o que vai ser útil para você lhe será revelado. O que não importa, Deus também pode ocultar. Para que revelar aquilo que não terá interesse
ou não será algo que construa para bem seu? Então, a uns Deus revela, a outros não, mas no total sempre há um pouco de revelação na medida do que for necessário a cada um. Assim estamos encerrando nossa lição, lembrando que é a primeira lição do trimestre que fala sobre escatologia. A primeira lição é a importância da escatologia bíblica. E o seu esboço foi o que apresentamos, dentro do padrão com introdução e uma conclusão, os 3 tópicos: o campo da escatologia bíblica, o objetivo da escatologia bíblica, a interpretação da escatologia bíblica. E o nosso textuário tão claro, dizendo: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Abacuque, capítulo 2, o verso 3. E assim, que Deus nos abençoe neste trimestre. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.